Pronto, agora foi, né? Finalmente. Vamos lá. Novamente. Oi, Vanessa. Vanessa, já que você chegou também, se você quiser fazer a acolhida do segundo dia, eu que cheguei depois de ti, viu, inclusive. Vanessa. Olá, Maria Helena, satisfação tê-la aqui conosco. Eu ainda não vi Obrigada. quem está na sala hoje, imagino que as pessoas vão entrando, eu vou avisar aqui no WhatsApp também para os demais. Fico muito feliz da gente estar aqui e voltar nesse segundo dia de aula para tratar de questões que são tão caras para nós, pesquisadores. E hoje o professor Manuel disse que vai ter uma apresentação de slides e que a gente vai poder aprofundar aí as questões relativas às eu diria os procedimentos, né, da gente entender aí a salvaguarda, as diferenciações aí das indicações de procedência, e a gente combinou ontem que seria muito rico se vocês fossem colaborando durante a aula e a gente tornar esse debate mais rico. A gente tem visto aí cada vez mais, e ontem o professor Manuel falou sobre isso, de não sei se eu diria prefeituras, né, mas de alguma forma possibilidades aí da gente entender o que é o patrimônio pensado a partir da pesquisa, né, já que a gente tem percebido aí um grande número de pessoas tentando, né, colaborar aí com a cultura, né, da sua cidade, dos seus territórios, sendo que tem algumas explicações que o professor Manuel vai dar para a gente perceber a complexidade, né, da gente entender a diferença entre cultura e patrimônio alimentar. Eu fico aqui junto com vocês participando. E, por favor, debatam, essa é a riqueza desse nosso encontro. Tá tudo certo, professor, para colocar a apresentação? Tá sim. Eu vou colocar aqui uma... Agora sim, finalmente, gente. Aqui no Ceará, há pouco tempo, eu não sei se vocês viram enquanto a apresentação começa, na prefeitura lá de Juazeiro do Norte, a prefeitura decretou a partir da Câmara de Vereadores que um doce de leite feito por uma determinada empresa era patrimônio da cidade. E a gente vê que não só aqui no Ceará, mas em outras cidades do Brasil isso tem acontecido. E aí a gente se pergunta, né, o que de fato é patrimônio, qual a validade que se dá para isso, quais os interesses políticos e quais as nossas contribuições, né, enquanto pesquisadores, fazendo o registro aí dentro dos nossos territórios dessas possibilidades. Mas o especialista aqui é o professor Manuel, então eu vou deixar com ele. Tá ótima a apresentação. Você consegue nos ver também, professor? Consigo. Vocês me veem também, né? Me veem, me escutam, Muito né? bem. A gente te vê, Beleza. te escuta e vê a apresentação. Tá. Uau! Tá bom, gente. Obrigado. Primeiro, mais uma vez, né, agradecer novamente o convite da escola. Hoje eu me programei para chegar um pouquinho mais cedo, mas a rota que eu ia pegar decidiu, enfim, ficar muito pior, mas conseguimos, né? Ontem a gente, isso, Maria Helena, Sim, obrigada. a gente vai, o pessoal aí da escola está controlando os microfones, né? Acredito que se sair algum ruído, alguma coisa, eles mantêm aí algum controle. Mas assim, não tem protocolo aqui, tá? Então, assim, vocês podem, à medida que eu for falando, e eu quero ver a testa de vocês franzindo, quero ver vocês discordando de mim, por favor, né? Então, à medida que vocês forem criando interesse em poder fazer alguma contribuição, podem fazer. Ontem a gente teve uma boa colaboração, muito mais pelo chat. Eu acho que vocês estavam, né? A gente estava se conhecendo aqui. Eu acho que hoje já está todo mundo mais aproximado, mais amigo, mais íntimo. Então, fique à vontade, não tem muito protocolo, não. Levantem a mão, abram o microfone e falem, tá? Hoje a gente vai ver, como eu dei uma apresentação na ementa de ontem,
eu separei muitas legislações, e aí, assim, a gente vai verificar, basicamente, nos textos que eu vou apresentar, quais são os espectros ou quais são as dimensões de normativas legais que... E aí a gente vai começar desde a Unesco, vai passar pela Constituição, vai passar pelo Decreto 3551, vai passar pela portaria que regulamenta o decreto, vai passar pela Carta de Fortaleza, enfim, vocês vão ver já já. Então, hoje, a gente vai ver um conjunto de normativas e um conjunto de experimentos legais que vão dar base para o que a gente vai ver amanhã. Amanhã, a gente vai ver as experiências propriamente ditas, né? Quais são os instrumentais possíveis, quais são as possibilidades. Claro que a gente já está conversando desde ontem sobre muitos desses temas, mas de maneira mais organizada e pontuada, hoje a gente vai ver a letra fria da lei, né? Ou algo que o valha, e a gente vai brincar com ela, porque vocês vão ver que cada letra, em cada tempo, a partir de cada esfera institucional, e aí partindo da Unesco como uma organização, né, multilateral, que funciona aí como uma espécie de organizadora, especialmente depois do pós-Segunda Guerra, né, do ambiente global plural, diverso e democrático, né? A partir de cada um dos países signatários, no caso, a gente vai tratar aqui de alguma legislação brasileira, mas quando a gente for ver o Código Estadual do Patrimônio, a gente vai fazer uma incursão sobre o que esse código do Estado do Ceará, né, o Código de Patrimônio, bebeu em algumas outras fontes, que na época que ele foi feito, inspirou-se muito numa legislação italiana, portuguesa, francesa menos, mas italiana e portuguesa, especialmente no que tange às codificações, né? Mas, para a gente começar, para a gente terminar de onde a gente começou, eu prefiro dizer assim, a gente vai conversar ainda sobre o debate de ontem, de maneira amarrada. A gente discutiu ontem, quem não estava, né? E aí, perdão, de novo, eu preciso fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, castanho escuro, tenho barba cheia, uso óculos de aros grossos pretos, estou de camisa preta, ontem eu estava de camisa branca, hoje eu estou de camisa preta. Aqui a luz incidente, deixa eu ligar aqui, a luz incidente, ela é mais frontal no meu rosto, a luz branca. Eu estou na sala de casa, à minha direita tem um estante de livros e lá na profundidade tem uma parede azul clara, né? E eu estou sentado aqui na altura, né, da mesa. Deixa eu ver essa luz aqui para ficar assim. Pronto, vamos lá. Então, se ontem a gente viu um conjunto de debates e nós amarramos especialmente as conversas sobre as dimensões de patrimônio material e imaterial, né? Quais seriam essas possibilidades de discutir patrimônio cultural? Eu falei de uma autora, que é a Lara Jane Smith, que é australiana, né? Um dos conceitos ou uma das sínteses de patrimônio mais modernas ou sofisticadas, né? A gente pode trabalhar assim, pode entender assim, e que eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho. A partir de agora eu vou ver menos vocês e mais a tela, tá? Então, pode ser que a gente veja aqui. Vamos lá, a gente terminando de onde a gente começou. O que é que ela vai falar, né? O que é o patrimônio? Esse texto é um texto de 2021, tá? Ela faz uma citação de 2006, mas o texto é de 2021. O que é o patrimônio, né? Para ela, o patrimônio, no contexto anglófono, engloba 3 definições abrangentes. Um aspecto constituinte dessas definições é a ideia de que os especialistas, né, devem agir como condutores da conservação e da gestão do patrimônio material, cultural e natural, ao mesmo tempo que devem facilitar a salvaguarda do patrimônio material. Porém, tem ela, né,
contestado a ideia de que patrimônio seja apenas um objeto material, no caso do patrimônio material, um sítio, no caso do patrimônio natural, ou um lugar, podendo ser aí, né, uma dimensão do patrimônio imaterial. O que é esse patrimônio? E aí, meu povo, olha só que coisa legal que ela traz. O patrimônio, né, é mais profícuo entender o patrimônio como uma negociação política subjetiva de identidade, lugar e memória. Todo patrimônio é intangível, na medida em que o patrimônio é um momento ou um processo de reconstrução cultural, de construção, reconstrução e social de valores e sentidos. É algo que acontece em sítios e lugares, que, em linhas gerais, podemos definir como sítios patrimoniais, mas que não pode ser reduzido a coisas materiais. Patrimônio é um processo, um fato, uma performance em que identificamos valores e sentidos culturais e sociais que nos ajudam a dar sentido ao presente, às nossas identidades e aos sentidos de lugar físico e social. Patrimônio é um processo de negociação de sentidos e valores históricos e culturais que ocorrem no âmbito das decisões que tomamos para preservar ou não preservar determinados lugares e objetos, físicos, elementos intangíveis, assim como no âmbito das formas como estes objetos e elementos são, enfim, né, são então geridos, exibidos ou salvaguardados. Ou seja, aquilo que a gente falou ontem de maneira sintética, né, logicamente, muito inspirado nessa versão, né, desse debate dela aqui. Obviamente, quando a gente trata o patrimônio desse jeito, a gente cria um artefato poderoso, certo? Se a gente viver em tempos de normalidade democrática e de participação social, né? Mas a gente também cria uma tarefa muito árdua para os operadores ou para os sujeitos, que ela vai chamar aqui, né? De... como é que é? A ideia de especialistas, né? Então, a Vanessa falou, né, dos especialistas, nós, os especialistas em patrimônios, né, todos nós que operamos e fazemos isso a partir de algum lugar. Ela vai contestar essa ideia se essa ideia não for vinculada ou não for entendida nesse sentido que ela está falando aqui. O patrimônio é também, então, e aí a gente já meio que começa a embaralhar as coisas, um processo social, de uma relação social, onde há, sobretudo, a resultante, certo? Dessa negociação de sentidos e valores históricos e culturais. Ou seja, aquilo que a Daira estava conversando com a gente ontem, acho que ela não chegou ainda, tá aqui ela, tá aqui. Daira e Solange tiveram boas conversas ontem conosco, com todos nós, e a Solange fez a pergunta, e aí, né, quem é que escolhe o que é importante? Pois é, quem é que escolhe o que é importante? Não pode ser só os especialistas. Esse é o nosso consenso, né? Quem é que escolhe o que é importante, o que é que deve ser patrimônio, o que é que deve ser escolhido como uma história, uma narrativa para se contar num determinado local, num determinado tempo, né? Se a gente trabalha numa premissa democrática, social, né, com o mínimo de participação social, a gente sabe responder pelo menos essa pergunta. E aí, para fazer isso, né, alguns instrumentos, né, são utilizados. E aí eu quero trazer para vocês aqui, se der tempo, acho que vai dar, né, parte substantiva dessas documentações aqui que a gente vai conversar. A gente vai começar por esses documentos, legislações, cartas e documentos patrimoniais. São um conjunto de documentos mesmo, né? De papéis, de leis, né? De processos administrativos, que vão criando um corpo e uma substância, certo? Que os estados nacionais, né? As suas entidades federativas, os municípios, né? E aí a gente vai descendo, né? Para todas as camadas. Vai
se vai constituir, né, para poder regulamentar a sua ação nos processos de patrimonialização. Lembrando que a gente falou ontem, é só o Estado que patrimonializa? Sim. É só o Estado que valoriza e diz o que é importante? Não. Certo? Então, patrimonializar faz parte de um processo administrativo onde determinados entes estatais escolhem, isso daqui é a identidade do cearense, isso daqui é a memória, ou são as histórias do povo brasileiro, do povo cearense. Quer dizer, então, que a gente não pode nem ter nenhum tipo de patrimônio fora esse? Claro que a gente pode ter, porque os seus grupos, como a gente falou ontem também, desde muito já fazem isso sem o Estado participar. A questão é que nós estamos aqui numa disputa para, né, a partir de várias posições, dizer quem é que pode não. Quem é que vai, dessa vez, contar a sua história, certo? Então, pensando nisso, a gente vai apresentar aqui ao longo desta noite algumas dessas, espero que todas, eu criei aqui uns slidezinhos bem focados até a convenção, mas a gente vai passar o resto também. A convenção de 2003, né, da Unesco. E aí a gente já vai entender que, ora, vamos lá, vamos se imaginar, a partir do que a gente conversou ontem também, que nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial, né, com as experiências autoritárias nazifascistas sendo derrotadas depois de um esforço hercúleo de vários Estados-nação e da Constituição multilateral, de inclusive polos opositores, né, do ponto de vista ideológico e hegemônico global, e esse mundo que resulta desse lugar decide, né, por meio de uma organização multilateral, encaminhar para uma sociedade que seja justamente o oposto da que tinha e quase levado o mundo à destruição total, né? Então, os princípios democráticos de pluralidade, de diversidade, de reconhecimento dos povos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é resultante desse momento histórico. E a Unesco, que é um dos organismos, né, da Organização das Nações Unidas, vai ser essa entidade que vai olhar de maneira mais atenciosa para o eixo, para o domínio da cultura. Então, alguns anos depois, né, desse momento, a Unesco já faz uma declaração nominando algumas coisas, né? E aí a gente já tinha conversado sobre isso um pouco ontem, né? Indicando que para contar e para não deixar a humanidade se destruir, né, a gente vai decidir preservar e decidir colocar uma quantidade de diretrizes e parâmetros mínimos aqui, né, para os povos, especialmente os povos que antes eram chamados de primitivos, né, mas os povos tradicionais, os grupos e os povos que estão, né, nessa dimensão das bordas do Ocidente. Lembrando também, aqui a gente já está no momento histórico onde a gente está, né, na disputa de uma realocação da relação entre colônias e metrópoles. Então, aqui, no final da década de 50, a gente tem, né, um esforço internacional, talvez pela primeira vez, para tentar criar novos parâmetros da mazela colonial que vinha lá desde o século XV, mais ou menos, né? Então, quando a gente tem começo dessa virada aqui,
E aí, logicamente, gente, isso não acontece de boa fé, de bom grado e de maneira maravilhosa. Olha como os países do Ocidente são fofinhos, como eles são interessados em reparar historicamente tudo que eles fizeram de mal. Não, não é assim que acontece. É com sangue, é com luta, é com revolução, né? Que esse parâmetro e esses novos paradigmas globais vão sendo colocados, né, em questão. E aí, a gente está nesse contexto aqui de 1972 para a luta, né, entre países que estavam ainda sob o jugo colonial de europeus e na África, nas Américas, ainda ali na América Central, né? Então, a gente tinha ainda um conjunto de lutas do cenário global se colocando. E aí, o que é que a Unesco vai dizer? Olha, constatando que o patrimônio cultural e o patrimônio natural, aqui aqui é uma coisa interessante, porque a gente já vê essa separação. Essa separação, ela vai designar uma grande separação, né, que a antropologia especialmente, mas a história também vai se ater, que é sociedade, certo? E natureza, cultura e natureza. Ou seja, se de um lado eu separo, né, tal como um sujeito ocidental, cultura e natureza, eu vou separar, né, esses patrimônios a partir de cada um desses paradigmas, certo? Então, a Unesco vai continuar, vai começar, considerando que constatando que o patrimônio cultural, né, e o natural estão cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e econômica que as agrava através de fenômenos de alteração ou destruição ainda mais importantes. Considerando que a degradação ou desaparecimento de um bem do patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento efetivo do patrimônio de todos os povos do mundo. Isso aqui está traduzido, né, para o português de Portugal, então tem algumas grafias aqui ainda, né? Considerando também que, perante a extensão da gravidade dos novos perigos que ameaçam, incumbe a coletividade internacional no seu todo participar da proteção do patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional, mediante a concessão de uma assistência coletiva que, né, que tem que substituir, que tem, sem substituir a ação do Estado, compete de forma eficaz, né? Competir a ele, a complete de forma eficaz, né? Sem competir. Considerando que se torna indispensável a adoção, para efeito de novas disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de proteção de forma coletiva, né? Na proteção do patrimônio natural e material de valor universal e excepcional, organizado de modo permanente e segundo os métodos científicos e modernos, né? Os considerandos são um comecinho para dizer que essa convenção faz o quê? Né? Ela define, ou ela cria, ou ela indicia, ou ela resolve, né? Então, eu trouxe esses considerandos, esses constatandos aqui, para a gente ver qual que era o espírito da época, que lá em 1972 estava colocado em termos de consenso geral. Já se imaginava e já se sabia, desde aquele momento, que o mundo estava se acabando, que o mundo estava sendo destruído por uma... Só não tem um nome sistema capitalista aí, meu povo. Mas, para bom entendedor, dá para fazer uma boa... E olha que eu não estou chamando a Unesco de um grande sistema, né? Por favor. Revolucionário, sem teorias globalistas aqui. Mas, assim, mesmo no seu âmbito, do ponto de vista de uma discussão democrática, né? Vinculada a uma identidade liberal, a Unesco consegue trazer aqui para cá o espírito dessa época, de dizer na cara do povo, meu amigo, a natureza está se acabando por conta disso. A cultura, né, e o patrimônio cultural, seja ele natural ou cultural, material e imaterial, estão se acabando junto. Então, nós precisamos tomar alguma atitude, né? Vamos lá, Estados-nação. Ah, mas isso quer dizer que só agora vai acontecer? Não. A gente já estava, e eu não trouxe o decreto
número 25 de 1937 aqui, para poder a gente fazer esse esforço. A gente já sabia que aquele decreto, lá em 1937, no Brasil, já tinha alguns indicativos de proteção, certo? Só que ele tratava eminentemente de um tipo de bem, que eram, né, os bens materiais. Por mais que, vejam só, no mesmo ano que foi criado o SFAM, que o decreto de 37 foi criado, foi tombada, certo? Uma coleção que foi chamada de Coleção da Magia Negra, hoje coleção Perseverança, né? Que é uma coleção que foi ajuntada a partir dos espólios de comunidades negras africanas afro-religiosas. Ou seja, desde sempre, né, a gente não precisa se ater muito a isso, mas não é demais lembrar, né? Desde o processo o processo muito pouco criterioso, para dizer o mínimo, né, de libertação dos escravos, dos negros escravizados africanos que foram trazidos sequestrados para cá, o tipo de inserção desse sujeito na sociedade brasileira foi completamente aleatória, avessa e sem nenhum tipo de integração efetiva, né? O pessoal foi jogado no dia 14 de maio à sorte. Não que, né, tivesse mudado muita coisa, e não mudou muita coisa. E parte desse espólio, ou dessa identidade cultural, a gente conversou isso, né, ontem, estava sendo utilizado, especialmente na década de 10, 20, 30, como um constituidor das grandes matrizes culturais do Brasil. Então, o Estado, certo? Nacional, brasileiro, meio que quis assim, não, pois vamos fazer o seguinte, já que essas pessoas agora são, né, povos do Brasil, já que eles agora conseguem minimamente fazer, supostamente, né, fazer parte de um conjunto de atores da sociedade brasileira, vamos reconhecer culturalmente a sua herança. E aí, uma das maneiras que foi, né, escolhida para isso foi justamente a seleção, né, e a trazida de uma coleção para dentro do sistema de proteção tombado, né? O que foi que aconteceu com essa coleção? Durante muito tempo, ela sequer teve um tratamento adequado, né? Mas recentemente ela passou, na verdade, desde a década de 60 ela passou por um restauro, mas nos anos 2000 ela passou por um outro restauro muito grande e passou por um processo de ressignificação efetiva da sua valoração cultural, certo? Isso tudo vai dizer que a Unesco, olha só, né, em 1972 está cantando essa pedra aí da necessidade de proteção, seja de um patrimônio natural ou de um patrimônio cultural. E o que é que vai acontecer? A expressão tão famigerada que a gente fala, tal coisa é patrimônio cultural da humanidade. Vem a partir daqui. É nessa convenção que são criadas as diretrizes, né? É criado o Comitê do Patrimônio Mundial e é criado, não aqui, mas é já levado em consideração os primeiros critérios, né, as primeiras diretrizes para a eleição do patrimônio mundial, certo? Então, o que é que ela faz? Ela define o que são monumentos, o que são conjuntos locais, o que são conjuntos e locais de interesse. Nessa definição, ela já faz uma secção, né, por assim dizer, entre patrimônio edificado, patrimônio que foi edificado, mas tem seu valor por conta da interação humana, e os locais efetivamente de interesse que mantém uma áurea de naturalidade ou uma áurea de
de imutabilidade, né? E que por conta disso fariam, né, criariam um interesse de proteção, né? Essa declaração, nessa convenção, também cria o Comitê de Patrimônio Mundial, que foi o que a gente já conversou. Ela também cria um fundo para a proteção do patrimônio cultural mundial, né? Mundial, cultural e natural. Então, parece muito o que a gente lembra, né? Criação de um fundo, criação do CPF, né? Criação de uma lei, criação de um fundo, criação de um conselho de participação. Então, ela cria, né, a proteção nesse sentido por meio de um fundo onde os países signatários vão lá botar suas contribuições financeiras para proteger o patrimônio global, né, nacional, internacional. E aí cada estágio, cada país signatário, né, ou seja, cada entidade nacional que está lá na Unesco, o Brasil um deles, obviamente, por óbvio, né, deve adotar uma política que visa determinar uma função patrimônio cultural e natural na vida coletiva e integrar, né, a proteção nos programas gerais do seu país, né? Instituir no seu território, caso não existam, certo? Ou seja, a Unesco aqui, a ONU já está dizendo, vocês, países que não têm serviço de proteção e conservação, vão instituir com pessoal, né? Ou seja, com pessoas, com inteligência, com ciência apropriada e dispondo de meios que lhe permitam cumprir as tarefas. Desenvolver estudos e pesquisas científicas para aprimorar mecanismos de intervenção que permitam o Estado enfrentar os perigos que ameaçam o patrimônio cultural e natural, tomar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras adequadas para identificar. Olha só, vai aparecer a primeira vez esse conjunto de palavras: identificação, proteção, conservação, valorização e restauro do patrimônio, favorecer a criação ou desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação, né, nos domínios da proteção, ou seja, para cada bem protegido, você criar ali um centro nacional ou regional para conservar e valorar aquele patrimônio cultural e natural e pesquisar e encorajar, a pesquisa científica neste domínio. Então, a Unesco, em 1972, já estava dizendo quais eram os principais itens que os países signatários precisavam encaminhar para poder proteger um patrimônio que, vejam só, ele não é que ele deixava, ele tinha um interesse nacional, mas passava a ter um interesse agora plurinacional. Tá certo? Aí a gente vai pular uns aninhos. Vamos lá, vamos para frente. Opa, eu apertei no lugar errado. Vamos falar agora da cultura na Constituição Federal de 88. Na Constituição brasileira, certo? Onde é que aparece o termo cultura na Constituição brasileira? Talvez todos vocês, né, muita gente já saiba. Ela aparece basicamente em 2 artigos, tá? No artigo 215, ele vai falar de maneira sucinta, direta, porém abrangente, genérica e tal, sobre a garantia do pleno exercício dos direitos culturais, né? E é no 216 que a gente vai falar sobre o patrimônio cultural brasileiro, né? E o que é que são esses patrimônios culturais brasileiros? São os bens de natureza material e imaterial. Olha só, já na Constituição de 88, a gente já indica a distinção da natureza dos bens, material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que tem referência à sua identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Vejam como isso é rico. A gente trouxe num só artigo, numa síntese, né, a possibilidade de reconhecer a identidade e a memória. De qual memória? A memória do branco europeu colonizador? Não só.
a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Everton, só passar aqui essa aqui eu te dou. Pronto. Vamos lá? Oi? Oi, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu só queria complementar um pouco, voltando no passado, né, para me explicar a respeito de como essas leis surgiram até chegar na Unesco, né? O que acontece, até para provar um pouco da complexidade do tema, e aí eu vou linkar a gastronomia, turismo e história para justificar a formulação da Unesco, né? Antes de Cristo, no século IV, Antípater de Sidon, que era um poeta grego muito famoso, começou a fazer poemas para listar aquelas obras de arte e que eles achavam que deveriam permanecer para a humanidade, né? Dentre as civilizações principais, egípcios, persas e babilônios. E a região que era considerada o Antigo Mundo se encontram o que a gente conhece, resumidamente, o que eu estou falando, as sete maravilhas do mundo antigo. Ocorre que, dentre as sete maravilhas do mundo antigo que foram listadas principalmente pela literatura, uma delas, que era o Templo de Ártemis em Éfeso, foi o que se considera o primeiro souvenir a ser vendido, né, no aspecto de que hoje a gente entende o que é um souvenir. O que era? Era o templo que foi feito em miniatura por um fato que ocorria no cotidiano. As pessoas daquele mundo antigo que visitavam o templo de Éfeso pela beleza, na ideia de trazer a memória consigo, também resolviam trazer um pedaço do templo. Então, eles arrancavam, destruíam o patrimônio e traziam para si para provar. Olha, eu fui lá e está aqui um pedaço do templo de Artemis. As dirigentes para tentar proteger essa depredação do que era considerado patrimônio no século IV a.C., resolveu criar miniaturas que poderiam ser vendidas para aqueles visitantes e, a partir de então, começou também a memória das pessoas. Então, quando a Unesco, a partir da sua construção, começa a pensar nessas legislações para proteger e definir o que era patrimônio, ela se pega nessa necessidade de estudar o passado e encontrar justamente ali em Antípatro de Sidon esse ponto focal e essa demarcação a partir de um depredamento material existente, comprovado historicamente, para então continuar as atitudes de preservação do patrimônio. Então, assim, você tem, ao mesmo tempo, a fundação dos primeiros souvenirs da história, você tem uma listagem de um patrimônio que até hoje se mantém, que são as sete maravilhas do mundo, do qual só a pirâmide de Gizé, no planeta Gizé, se mantém, e que todas as outras, apesar de não mais existirem, algumas até de serem contestadas, elas deram o impulso necessário para seguindo uma linha que vem da ocidentalização grega, né? Então, assim, para que a gente entenda que também não surgiu do nada, que não foi só uma lei, digamos, recente que teve essa discussão, eles precisaram voltar no passado para entender como é que isso se deu inicialmente, que tem o estopim, sempre tem, e chegaram a essa situação, né? E o que não é tão diferente de hoje em dia, com as devidas proporções. Tanto é que se você vai nos determinados centros turísticos, o mínimo que você encontra é um chaveirinho com a miniatura de algum canto, justamente pela necessidade de proteger o patrimônio e fazer com que ele seja lembrado depois, né? Porque também precisa da necessidade de ser lembrado, preciso ter uma necessidade de identificação daquele lugar comigo, com a memória, então ele se torna mais complexo. Desculpa. Era só isso. Everton, muito obrigado. Não era só isso, não. Você fez você foi bem mais longe do que eu te previa e extremamente necessário. Muito obrigado. Vanessa, queria falar?
Eu sempre acho um privilégio escutar o Reubens, que é uma grande referência na pesquisa em cultura alimentar, eu diria, aqui no Ceará, mas no mundo, né? Porque ele consegue passear muito bem pela cultura alimentar de diversos países. Mas eu não levantei a mão, professor, estou aqui como aluna. Não, imagina. Obrigado, gente. Obrigado, camarada, por ter feito essa interpelação muito interessante e necessária, tá? Eu, de fato, trouxe um resumo muito resumido, né? E só me foquei no estopim. Obrigado, novamente. Então, a gente chega, né, para convergir aqui nesse momento mais próximo da gente, na Constituição de 1988, que vai falar, né, sobre esse patrimônio em dois principais, né, em dois artigos principais, né? E aí, na própria Constituição, ela já vai trazer um elemento, ai meu Deus, um elemento interessante, que é o seguinte: ela vai chamar ou ela vai fechar o que a gente entende como as categorias, os objetos, né, que depois vão ser desdobrados e vão ser, evidentemente, seccionados ali para cada instrumental, né? Lembrando que em 1937 a gente já tinha um decreto que definia ou que regulamentava, né, a proteção de bens da cultura material, né? Já tinha uma proteção de tombamento para os bens da cultura edificada, né? As coleções, os bens móveis, os bens integrados. A Constituição de 88 vai trazer um acúmulo, né? Vai trazer esse acúmulo e vai, do ponto de vista da resultante da lutas de embates democráticos entre vários grupos, incorporar, né, os novos conceitos de cultura, de diversidade, de pluralidade, né, e vai trazer no texto onde está o aspecto da cultura e onde está uma das suas dimensões mais importantes, que é o patrimônio, isso daqui. O que é que seria, então, esses patrimônios brasileiros, natureza material e imaterial, individualmente ou em conjunto, ou seja, você pode ter num centro histórico um prédio, ou você pode ter um conjunto histórico, né? Que façam aquela coisa que a gente falou ontem, referência à identidade. Então, toda vez que a gente falar de patrimônio, vocês vão lembrar de referências a, né? E podem ser nos quais a gente inclui. E essa inclusão, elas viraram as categorias do patrimônio mesmo, né? Especialmente o imaterial. As formas de expressão, os modos de criar, de fazer, de viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentações, edificações, os espaços destinados às manifestações artísticas culturais, os conjuntos urbanos, né? E aí, os conjuntos urbanos e sítios, vamos lá lembrar, a Unesco falou em sítio também, né? De que tipo de valor? De valor histórico, de valor paisagístico, de valor arqueológico, de valor paleontológico, ecológico e científico. Quer dizer, então, que um patrimônio, para ter valor, para ter significado e para, né, um bem, para ter esse valor, ele precisa ter todos esses valores? Não. Ele precisa ter pelo menos um desses valores. E essa divisão a gente faz bem na hora de cumprir os pedidos, né, os formulários, os pedidos de registro, etc. Então, assim, é interessante notar também que aqui a gente está em 88, mas como eu falei ontem, a gente teve um pedido de tombamento e uma reunião, né, no Conselho do IPHAN, que declarou como patrimônio tombado, né, histórico brasileiro, o sítio, né, da casa do Ilê Axé Naçoca, que é a Casa Branca, né? Então, um terreiro de candomblé estava
desde a sua luta em 82 e a sua final condecoração, né, declaração como patrimônio em Menino para 86. gritar, viu? Foi? Em declaração, né, em 86, ele teve a sua teve a sua criação, né, o seu reconhecimento colocado. Então, ainda nesse acúmulo aqui, a gente teve que colocar, né, o Brasil, a sociedade nacional, teve que colocar para respeito de um patrimônio físico, um terreiro de candomblé. Né? E isso criou um tipo de abertura de possibilidades que esgarçou, né? Que revolucionou e que transformou essas noções de patrimônio. Então, os conjuntos urbanos, eles podem ter, né, esses bens, eles podem ter um desses valores. E é no pedido de instrumento onde a gente vai evocar um desses valores. É claro que um bem, pela sua natureza, vai ter um tipo de valor diferente do outro. Nenhum bem vai ter todos esses valores, porque eles são objetos de memória a partir de naturezas e de materialidades distintas. Então, nós temos bens arqueológicos, líticos, sambaquis, paleontológicos, ecológicos, científicos, de toda ordem, certo? Então, nesse sentido, por meio desse artigo, né, desse inciso aqui, na Constituição de 88, que é feita essa declaração. Mais para frente, a gente vai ver, olha só, e aí eu trouxe o 4, né, que os danos, né, e ameaças ao patrimônio vão ser punidos. É importante a gente ter em mente que cada tipo de dano, cada tipo de destruição, cada tipo de intencionalidade tem que ter uma sanção. Eventualmente, nós não conseguimos aplicar essas sanções porque nós não conseguimos nem proteger direito. Certo? E aí vai ter um debate muito profundo, que eu acho que aqui não é o lugar, mas vai ter um debate muito profundo e aí a gente pode conversar com isso muito rapidamente amanhã, sobre o tipo de sanção aplicável a cada um desses instrumentos de proteção e de acautelamento. Então, obviamente, para os bens tombados, a gente vai ter um tipo de proteção. Para os bens de cultura imaterial, a gente vai ter outro tipo de sanção, né? E eu grifei aqui o 5º artigo desse artigo. Por quê? Parágrafo desse artigo. Por quê? Porque ele voltou à tona agora. Né? Não sei se vocês viram, não sei quem soube aí, ultimamente, acho que tem cerca de um mês, houve uma conversa entre Fundação Palmares, né, as instâncias ali do MINC, IFAM e Fundação Palmares, para realizar um tipo de tombamento específico, certo? Que seria um tombamento dos espaços, dos territórios dos antigos quilombos, ou seja, o que a gente chama hoje, né, de territórios quilombolas, de áreas que são delimitadas por meio de lei, depois de um estudo muito aprofundado. Então, esses territórios, eles estavam previstos para serem protegidos, acautelados, desde a Constituição de 88. Né? E, ora, vejam só que em 2023, né, a gente tem que ainda ficar debatendo sobre a necessidade ou não de marco temporal, né? E ainda tem que refletir também sobre qual a necessidade, né, dessa proteção ampliada desses sítios, sendo que a Constituição, tudo bem, né, a carta mais abrangente, mais genérica, necessitava de muitos regulamentos. Então, é nesse ínter aqui que esse debate vai ressurgir, tá? E aí a gente traz de novo uma convergência aqui para uma alteração, para um complemento desse artigo, né? Que é
a criação de um Sistema Nacional de Cultura. E esse Sistema Nacional de Cultura é onde vai ser protegido, né, e por onde vai ser protegido os direitos culturais e também, obviamente, o patrimônio cultural, certo? Então, por que a gente traz isso daqui? Porque dentro dos sistemas nacionais de cultura, a gente pode e deve criar os sistemas estaduais de patrimônio, os mecanismos de proteção, as noções e as novas fundamentações de decretos, de leis, para poder, cada um no seu lugarzinho, lembrando que, vamos lá, cadê onde é que está aqui? O poder público, com colaboração da comunidade, certo? Aqui no 20, ainda no artigo 1º do 216, o poder público, com a colaboração da comunidade, vai prover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Por meio de quais instrumentos? A gente vai falar sobre eles. Inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento, né? E preservação. Onde é que fala dos municípios? Acho que eu trouxe em algum lugar aqui. Cadê? Não. Mas eu queria dizer que eu esqueci de colocar esse parágrafo, mas tem um parágrafozinho da Constituição, desse artigo, que fala sobre... não, está aqui, pronto. Né, os entes atuantes. De quem é a responsabilidade para proteger, reconhecer, difundir o patrimônio? De quem é essa responsabilidade? De todo mundo, de todos os entes. Então, pode o ente federal fazer, pode o ente estadual fazer, e principalmente pode o ente municipal fazer. Vamos lá, e aí vamos falar das experiências, né, que tem a Daira, que também é da área da cultura, né, de um município lá no interior de São Paulo, e a gente estava falando um pouco ontem sobre as dificuldades, sobre as fragilidades e tal, né? Então, meu povo, a gente sempre, né, acaba criando aí um conjunto de entendimentos e um conjunto de percepções de que, daqui que eu peço isso para o IPHAN vai demorar muito. Será que se eu pedir no governo do estado eu vou conseguir? Então tem que ser com o município. Mas não é bem assim, tá? Cada uma dessas esferas tem as suas atividades que são, ao mesmo tempo, singulares e plurais. Ou seja, eu posso ter medidas de acautelamento, de reconhecimento, de inventariamento, de proteção, que pode ser compartilhada. Mas, e aí é muito duro dizer isso, viu, Daira, que eu vou dizer, mas é sempre nas costas da municipalidade onde o negócio vai bater primeiro. Porque é quem está mais perto do bem. Por mais que o bem seja de um tipo de proteção, de um nível de proteção mais alargado do que o municipal, a municipalidade vai cair uma grande responsabilização e uma grande participação nas possibilidades de solução dessa resolução também. Certo? Não quer dizer, entretanto, que só ela tem essa responsabilidade. Né? Tem algumas separações que, por exemplo, permitem fazer um entendimento para alguns tipos de bem de natureza muito específico. Por exemplo, os bens de natureza, né, os bens arqueológicos e paleontológicos, eles têm o seu quadradinho lá, o seu quinhão, e o IPHAN tem que cuidar deles, nesse sentido. Né? Os bens em território da União, em território de Marina, por exemplo, também são de responsabilidade ou de área de atuação exclusiva da União. Mas a proteção, o nível de proteção, o nível de participação social e o nível de possibilidade de resolução dessas querelas envolvendo o patrimônio, quando é protegido, ele é tripartite, ele é de uma responsabilidade, não é tripartite, ele é de uma responsabilização múltipla entre os entes federados e a municipalidade.
Então, há uma corresponsabilidade nessa resolução dessas questões, certo? Isso para dizer que, por mais que tal bem, né, nos nossos municípios sejam tombados, registrados, inventariados pelo IPHAN ou pelo governo do estado, só vai ter a efetiva proteção se a gente conseguir, a partir cada grupo, né, cada ente, seja federal, seja estadual, seja municipal, só vai conseguir a garantia e a sustentabilidade da reprodução daquele bem e a manutenção, a salvaguarda desse bem, quando a gente dividir essas responsabilidades. Claro que o município, e aí a gente, para ficar no exemplo do Ceará, porque, né, enfim, é onde a gente tem um pouco mais de know-how e de observação mesmo, não são todos os municípios que têm legislação patrimonial. Não são. Opa. Não são sequer todas as macro-regiões do estado do Ceará que possuem municípios com algum tipo de proteção. E aí, quando eu falo de proteção, de lei de tombamento, eu estou falando de todas, tá? De tombamento, exatamente, né? E os que têm algumas leis não conseguiram ainda efetivar de maneira a contento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo em âmbito estadual ou em âmbito municipal, um bem que tem um nível de proteção federal vai exigir responsabilidade da sua municipalidade. O que é que o Estado pode fazer? Bem, pegando aí o caso de Pernambuco e pegando o caso do governo do Estado do Ceará, nós temos, que são os que eu tenho um pouquinho mais de domínio, nós temos o Estado como se fosse um ponto de apoio da municipalidade para a realização tanto das suas ações de proteção, de salvaguarda e de inventariamento, de registro, de salvaguarda desses bens, como da criação desses sistemas, e aí a gente vai falar um pouco do sistema estadual daqui a pouco, mais no finalzinho, né? Em que as municipalidades podem pedir suporte, podem pedir apoio teórico, metodológico, podem pedir até apoio administrativo, né? Quando os estados podem dar, né? Por sua vez, a gente dos governos estaduais, a gente debate entre si e debate com o IPHAN, conjunto com o IPHAN, e adota muitas das colocações e das normas, das metodologias que o IPHAN institui, certo? Então, assim, é uma escadinha de responsabilidade e de apoio mútuo. O IPHAN ajuda os estados conseguem ajudar melhor os municípios, e os municípios precisam também ter esse nível de responsabilização. Por isso, colegas de vários municípios aqui, né, do Brasil, a gente não está falando só para a audiência do Ceará, aqui tem gente de vários lugares do Brasil. Eu faço a primeira provocação para vocês. Vocês sabem se o município de vocês possui uma lei que verse sobre a proteção do patrimônio? O município de vocês tem comitês ou comissões ou conselhos de patrimônio no seu organograma estadual, municipal? As suas câmaras legislativas possuem comissões de cultura dos vereadores, né? E esses vereadores falam de patrimônio ou de proteção ao patrimônio de algum jeito. E aí, quando eu falo de algum jeito, gente, é assim. Pode não ser propriamente com essa mesma gramática que a Constituição traz. Pode não ser com a mesma gramática que o IPHAN traz, ou mesmo os governos estaduais trazem. Mas eles podem falar, por exemplo, de patrimônio dentro de uma discussão sobre turismo. Isso é feito? Né? E aí o Joélio está com a mão levantada. Vai lá, camarada.
Boa tarde, tá dando para me ouvir? Sim. Tá dando para ouvir legal, né? Meu nome é Joélio, né? Sou um dos pesquisadores da cultura alimentar, né? Dessa sexta edição. E você falando aí de patrimonialização, né? Falando se os municípios, a questão da visibilidade, se tem um olhar mais voltado, né? Aí eu parando aqui para pensar e vendo, né? O quão isso ainda é muito difícil. É importante, mas quão difícil para nós aqui. Por exemplo, nós aqui no nosso município, a gente tem duas comunidades quilombolas registradas pela FUNAI, né, a Fundação Palmares, mas o município não tem um olhar de visibilidade, não tem uma patrimonização das coisas que tem, das atividades. A gente tem festas conhecidas como a Festa da Consciência Negra, que é uma festa conhecida por muitas pessoas, por muitas outras cidades, que tem uma visibilidade, que dão um olhar mais forte para ela do que propriamente a prefeitura. Os poderes políticos do município, né? E a gente vê, né, a dificuldade, né, de não ter este olhar, às vezes não ter um trabalho mais voltado para essas comunidades, sendo que são duas e tem um cultural muito forte, né? Aí eu vendo isso, você instiga a gente a falar, né? Que é importante a patrimonialização, mas muitas das vezes acontece que os poderes públicos municipais, muitas das vezes, não sei se por ser um município pequeno, mas não tem nada a ver, né, por ser município pequeno ou grande, não tem uma visibilidade, parece que não se importam, né, com a cultura, né? Obrigado, camarada, pelas contribuições. Aí o Everton Elbenz já está na fila, pode seguir. Eu queria só atacar também para a minha sardinha, que é a área turística, né? É importante salientar que tudo que a gente conhece hoje como patrimônio, antes de ele ser estratificado como tal, ele foi conhecido a partir de viagens de reconhecimento, conquista, e é tão importante isso dentro da atividade turística que ele é um dos elementos fundantes de categoria específica como turismo cultural, a partir do qual os atrativos turísticos propriamente ditos, principalmente a área monumental, se dá forma, né? Não existe turismo cultural, por exemplo, sem patrimônio cultural. E não existe povo sem patrimônio, né? Por mais que se entenda ou que se diminua o patrimônio em algumas caixinhas, tudo que comporta nelas dá estrutura e vira infraestrutura para a atividade turística. Então, assim, como você está falando, os conselhos de atividade, o próprio sistema do turismo, que é uma necessidade de entendimento fundamental pela abrangência e pela complexidade com todas as áreas do conhecimento humano, e ainda é pouco entendido, é um fato que, trazendo aqui para o Ceará, foi capaz, por exemplo, de reformular o que se entende como gastronomia turística, né? Quando, na época, o governo do Tasso Gereissati, enquanto governador do estado, resolveu colocar o Ceará como um estado turístico dentro da ascensão que a América do Sul e o litoral específico atingia, eles tentaram fazer um plano de internalização, geralmente um marketing que se faz com outros tipos de litoral. A ideia de uma comida regional para colocar a ideia do patrimônio culinário cearense. E aí, um dos grandes é que se caricaturou um culinário local, muitas vezes não tão banal, para vender um produto turístico. Everton, tá picotando um pouco, cara. A gente consegue te pegar algumas falas assim meio separadas. Então Oi? eu vou parar, acho que a minha internet está bem ruim. A minha internet Não, está mas bem agora ruim. deu para ouvir tudo. Tá, então Agora eu não sei até onde vocês pegar legal. conseguirem ouvir.
Eu não sei até onde vocês conseguiram ouvir direito, né? Mas só para finalizar, assim, a responsabilidade da cultura dentro das caixinhas de divisões de infraestrutura ligadas ou vinculadas ao patrimônio, elas atingem um âmbito muito mais complexo e tem muito mais raiz do que se possa imaginar. E quando a gente não compreende essas possibilidades e como elas atingem a sociedade de forma geral, é que a gente percebe o tamanho do problema nesses impactos de entendimento, até de categoria, o que é patrimônio de fato e o que não é para ser utilizado, né? E a cozinha cearense é o principal exemplo disso. Se tem uma dificuldade de classificá-la como tal e de entendê-la como um patrimônio de fato, porque o próprio cearense não reconhece o que é essa cearensidade a partir da cozinha. Obrigada. Fabuloso, muito obrigado, Everton, pela partilha. E é interessante esse termo que você trouxe, né? Eu acho que ele é, inclusive, polêmico, certo? Porque parte de uma perspectiva que é singular e é plural ao mesmo tempo, mas cria uma dinâmica onde o Estado, né? Onde o conjunto da sociedade que vai ter ali o Estado como a sua forma de organização e de colocação mais premente, vai se chamar, né? O que é que a gente pode chamar de cearense? E aí é interessante porque a gente vai entrar numa documentação agora, que é a Convenção 69 da OIT, que vai justamente falar um pouco sobre, né, a autodeterminação desses povos, né? Então, assim, somos um povo? Somos. Constituído de vários povos? Sim. De vários grupos? Sim. Então, o que é que nos faria pensar, e aí é uma provocação que eu já deixo para vocês e jogos para vocês, o que é que nos faria pensar a partir da alimentação, das formas de se alimentar, de comer, de nutrir, de produzir, o que é que nos faria cearense? Seria um estilo de gosto, para pegar o Bourdieu? Seria um conjunto de valores partilhados, um conjunto de costumes partilhados? E aí, para passar a palavra para a Patrícia, a gente conversava, Vanessa, né, em um dado momento, e o pessoal da escola, como alguns pedidos de registro que atualmente estão no Ceará. Aí foi sem querer, Patrícia? Sei que você ia falar, mas tudo bem. Como alguns pedidos de registro podem incidir nessa discussão, né? Por exemplo, quando você tem a escolha, né? E aí, para falar de escolha de novo, tá, gente? A gente está falando de patrimônio, a gente está falando de seleção. Quando a gente fala de um cardápio, ou de um prato, ou de um conjunto de pratos, que levaria a identidade cearense para frente. Quais seriam esses pratos? Quais seriam essas... E aí eu não vou nem falar de pratos, eu prefiro falar, tal como o pessoal lá de Minas fez, de quais tipos de sistemas alimentares que a gente pode encontrar na nossa cozinha para chamar a cozinha de cozinha cearense. Olha só, Minas Gerais resolveu isso, fazendo um estudo a partir de dois grandes produtos, né? Que é o milho e a mandioca, e a partir desses dois produtos desenhou todo um circuito e toda uma... Seria errôneo falar toda uma cosmologia, né, alimentar, todo um desenho de conhecimento a partir de dois tipos de alimentos que são tão iniciáticos para aquele povo, que une os machacali, que une os vazanteiros, que une imigrantes que vieram de outros países, né, no século XVIII, XIX,
que lá se colocaram e que dão fortaleza e substância para chamar aquela cozinha de cozinha mineira. Né? E aí, sem querer ser provocador, mas já sendo, porque é um ótimo gancho para a gente começar a falar agora, Everton, que a gente tem no Ceará intenções de sistematizar ou de entender quais seriam esses sistemas alimentares e gastronômicos para chamá-los de cearense. É o Baião de Dois, essa pessoa, essa entidade que vai fazer isso, será? Vai lá, tá contigo. Eu continuo achando ainda que a gente tem um grande problema no país sobre interpretação de texto. Por que eu vou falar isso? Na minha cabeça, como de alguns outros pensadores, e aí eu parto dos mais clássicos no francês, principalmente como Jean-Pierre Poulan, que ainda é um contemporâneo vivo, entre o entendimento do que seria a utilização da cultura alimentar e da cultura gastronômica, justamente por esse aspecto de sistemas alimentares, né? Eu acredito que para se resolver essa questão primeiro, é preciso que se entenda o patrimônio como um sentido de pertença do local, e não uma necessidade de apresentação primeira ao outro, né? Nessa questão, a gente ainda tem uma dificuldade própria de se reconhecer. Por exemplo, você citou o caso do Baião de Dois. Se a gente for pegar pelas origens, eu vou trazer o Baião de Dois da região ibérica, pela questão, quando o país ainda era dominado, pouca gente conhece, mas o Brasil já foi dominado por a Espanha durante um tempo, no período do Império Ibérico, e o Baião de Dois vem dessa área, né? Então, como é que eu faço um Baião de Dois cearense se eu tenho um Baião de Dois da Ibéria, eu tenho um Baião de Dois no restante do litoral brasileiro, eu tenho um Baião de Dois mais amazônico, quando pego uma parte do Maranhão e vai subindo. E aí o que as orientações mais antigas sugerem, e é uma das questões que eu discuto no meu texto sobre cozinha patrimonial, que essa é uma grande preocupação, as pessoas querem definir, fazer caixinhas, identificar, mas antes há uma estrutura que foi feita, inclusive, para facilitar o entendimento de uma cozinha, por exemplo. A França deu a ideia de que cozinha, como a gente entende hoje, né, uma forma de preparar os alimentos, ela é feita a partir das localidades e da regionalidade. Então, eu observando as localidades, as cozinhas originadas na localidade, na regionalidade, eu conseguiria encontrar o que de fato seria uma cozinha da Provence, uma cozinha dos Alpes, uma cozinha seja lá de onde for, em qualquer canto do mundo, inclusive aqui. O que a gente não conseguiu ainda dar conta é identificar essa necessidade de distanciar um sistema alimentar de um sistema de hábitos alimentares, né? E quando se dá a união dessa para se formar, por exemplo, uma cultura, enquanto entender uma cozinha patrimonializada é entender que existem normas para que ela seja assim. Então, por exemplo, lá no texto tem descrições exatas, que agora eu não vou me lembrar de todos, mas ela precisa de um período de existência aonde ela vai estar trabalhando com o tempo, digamos, 100 anos, ela precisa ter uma quantidade de literatura e provérbios, por exemplo, que ninguém dá valor a isso, mas hoje em dia, mas que para que ela se sustente tem. Então, são algumas classificações que são necessárias para identificar essa cozinha que nós temos, entendeu? Nós temos esses componentes, mas que as pessoas, na ânsia de eu quero identificar isso ou aquilo outro, acaba se esquecendo do processo. E é justamente os processos dentro da patrimonialização, em qualquer das instâncias que seja, a partir do direito internacional, das convenções internacionais que mantêm essas normas ou que trazem essas normas até o Brasil e que vão fincar essas características fundantes e que muitas das vezes a gente não leva em consideração, principalmente por desconhecê-las e, sobretudo, por não se identificar com elas, né? O processo, por exemplo, da Unesco, eu acompanhei alguns, e também brasileiro, como no caso dos doces de Pelotas,
talvez no Estado eu não tenho muito aprofundamento, mas o que a gente via de recorrente era o seguinte: as pessoas têm a necessidade de patrimonializar porque acham que é válido de patrimonialização. Na prática, na hora da investigação, não existia uma incidência, uma permanência, existia muita modificação, alteração muito grande daquilo que era o original, e principalmente não existia a identidade. As próprias pessoas não reconheciam aquilo como um produto de seu pertencimento. Portanto, como é que eu posso ter um patrimônio da qual eu não sinto identidade nem o sentido de pertença, né? Então, essas características básicas, bem resumidamente, é o que acabam fazendo com que processos nem cheguem à metade do caminho da investigação, porque se despende interesse de profissionais, tempo de profissionais, dinheiro para que isso seja gasto, e que quando no frigir dos ovos se encontra a finalização de um dossiê, ou talvez nem chegar até isso, a gente vê que falta muita coisa, e as pessoas não entendem o processo. Então, assim, dar conta para as pessoas de que aquilo que elas desejam nem sempre é possível, pelo simples da falta de identificação, é um problema que a gente também ainda não conseguiu tomar conta, porque não se tem educação patrimonial na escola, porque ninguém fala de patrimônio quando não seja solicitado, quando as pessoas não sentem que o patrimônio é delas, e é a partir dele que se mantém um restante de uma cultura, né, de um aspecto. Tanto é que as paisagens, com o tempo, começaram a ser patrimonializadas, né? O próprio Rio de Janeiro é uma dessas que entraram nessa linha. Então, assim, quando você começa a entender essa complexidade, a necessidade dos processos, existe uma burocracia? Existe. Mas o que é que tem por trás dela que faz com que a gente possa se estratificar e compreender algo maior? Só para encerrar, eu acredito que aqui no nosso estado, apesar da gente ter um impulso já grande, principalmente nos últimos 10 anos, de entender o que é a cozinha cearense, a gente não tem nenhum lugar ainda, né, eu vou colocar o ainda, inclusive a própria secretaria, um acervo, por exemplo, de que seria, como fazem os outros, as cartas de inventário sobre a produção alimentar no Ceará. Que são essas receitas tão importantes para a cultura, que se fazem necessário se manter uma orientação, e aí eu não digo que a cultura é estável, assim como as receitas não são, principalmente com a perda de produtos com o tempo, mas que é preciso que exista um lugar que eu tenha uma preservação de um modo que possa me guiar na alteração, né? As pessoas fazem muito isso para vender as caricaturas na cozinha, e aí a gente tem várias outras questões que possam ser discutidas, desde a gourmetização, que implica na globalização da alimentação, até as questões mais práticas de ordem legal quanto à defesa do patrimônio. Ainda diria, perfeita, colocação, provocação fabulosa, mais uma vez, e ainda diria, assim, que do ponto de vista das escolhas instrumentais que a secretaria fez, ou que o governo do estado fez nos últimos anos, a gente talvez tenha feito, a gente fez, na verdade, uma escolha de proteção que permite esse tipo de proteção de reconhecimento, que ao fim e ao cabo vai ser uma espécie de termômetro, né, do quão essas pessoas estão coladas em determinados conjuntos de valores, de sentidos e significados, que tem como principal ator, né, como principais atores, as pessoas naturais. Eu falei isso tudo para dizer o seguinte, que a efetiva proteção desses ofícios tradicionais, da cozinha, que a gente poderia chamar de cozinha cearense, ou de um processo aí de sistema alimentar que a gente encontre ecos de uma identidade cearense, foi feito pelo governo do estado por meio da proteção de pessoas naturais, e aí a gente tem duas figuras, uma com um tipo de doce e a outra com um tipo de linguiça, que estão protegidas ali, mais ou menos protegidas do seu saber fazer, a partir do registro de pessoa natural, que são os mestres e mestres da cultura. Certo? Então, assim, talvez, e aí é só um talvez mesmo, porque
eu acho que o último ponto dessa convergência seria a gente conversar sobre a lei de gastronomia, né, a lei que cria o programa, a lei de cultura alimentar e gastronomia e a lei do Código Estadual de Patrimônio de maneira entrecruzada. Porque, por um lado, você cria, né, os parâmetros muito abrangentes e genéricos para o entendimento do que é uma cultura alimentar para o Estado, mas você não cria uma adesão dentro desse conhecimento, mecanismos desse reconhecimento, né, para o próprio Estado. Então, você muito bem falou assim, e aí é um drama constante. De que é que adianta eu fazer inventário? De que é que adianta eu fazer registro? De que é que adianta fazer tombamento? Se as pessoas não vão sentir que aquilo faz parte do cotidiano delas. Porque é isso, precisa fazer parte do cotidiano, gente. E fazer parte do cotidiano, no caso da gente aqui, não é só fazer a receita, como você falou, Everton. Não é só fazer a receita. É ter a possibilidade de reconhecer e de ser afetado em várias dimensões, até o ponto de você falar o seguinte, olha, isso daqui eu aprendi a fazer com minha avó, com minha mãe, isso daqui ativa a minha família, eu sei que eu posso fazer esse conjunto de técnicas aqui, eu sei que ele está disposto no mercado de um jeito, eu sei que tem restaurantes que fazem, mas do jeito que eu aprendi a fazer, do jeito que eu faço, e do jeito que é feito naquela localidade, eu compartilho esses saberes com algumas outras pessoas, e em nenhum outro lugar se faz. E aí, para passar para a Vanessa, você falou já de 2 dos 5 critérios que o IFAM utiliza. Tem um critério que chama temporalidade, seja para tombamento, seja para registro. Um bem, ele não pode ser patrimonializado se ele não tem pelo menos 3 gerações, 75 anos, no caso do IFAM, 75 anos de idade. Tá? 75 anos de idade. A gente está falando de uma das dimensões, que é a temporalidade. A gente pode falar de outra, que é a singularidade. Ou seja, a criação, o entendimento que aquilo ali só é feito daquele jeito, naquele lugar. Certo? A gente também pode falar de originalidade. E aí a gente está explorando já os critérios do IFAM, tá? Que é, no sentido, né, no radical da palavra, no sentido de origem. Ou seja, que a gente consiga, veja só, mesmo sabendo que determinada coisa, determinado bem, não é original de onde ele está sendo executado, que a gente consiga identificar a origem dele. Sabe aquela resposta de dizer assim, rapaz, de onde é que vem isso aqui? A gente precisa responder no processo de patrimonialização, certo? A gente precisa saber responder. E aí é que tem um problema, porque muitas coisas, muitos bens culturais, tá sem som? Vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Estão ouvindo? Para mim está ok, está com som. Okay. Também estou te ouvindo super bem, Emanuel. Beleza. Muitos bens culturais, eles não têm uma origem única, tá? Eles têm uma origem compartilhada. Então, como é que eu vou saber a origem de uma coisa que é... E aí a gente faz um esforço para esse entendimento, certo? E é por isso que a gente tem lá uma das resultantes dessa origem, né, compartilhada, ou desse entendimento da originalidade, quem foi que criou, ou de como é que isso se constituiu de maneira pioneira, a gente